Muito bem, uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Nós temos aqui o prazer de estar com o professor Marcos Boeira, que dispensa apresentações, mas caso seja do interesse de todos conhecer melhor a sua obra, o seu trabalho, está disponível no canal de YouTube que o senhor tem, que o professor mantém. Trabalhamos com o professor no intuito de trazer um conhecimento mais profundo a respeito do nosso tema do ponto de vista da lógica, que é o domínio do professor, dentre outros, deve-se dizer, e nesse intuito ele nos atendeu generosamente para integrar a programação do nosso seminário, que vai cuidar de pensar a inteligência artificial sob o ponto de vista da filosofia do direito, com uma abordagem, uma perspectiva do direito natural. Este nosso seminário está sendo acolhido pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, nos dias 5 e 6 de junho de 2025, e os alunos e demais membros do grupo de estudos, professor José Pedro Galvão de Souza, com a sua agora apresentação sob o nome de Vera Lex nas redes sociais, está se organizando, concatenando para que esta nossa conversa, professor, seja parte da programação desse seminário de um modo mais, digamos, permanente, mais duradouro, uma vez que fará parte dessa nossa história na medida em que teremos o acesso para todos os participantes a essa nossa entrevista, a essa nossa conversa. É um prazer tê-lo conosco. Primeiro, a palavra está com o senhor. Bom, quero, em primeiro lugar, agradecer o convite para que pudéssemos estar juntos, né, nesta tarde, muito agradável, aqui em Goiânia, dizer da minha satisfação de, enfim, de algum modo estar aqui, né, para conversarmos sobre um tema extremamente importante, extremamente relevante no nosso tempo, e dizer da minha extrema satisfação, até poderia dizer uma honra pessoal, também interagir com o Centro de Estudos José Pedro Galvão de Souza. José Pedro Galvão de Souza é um pensador magnânimo, um dos maiores jusfilósofos brasileiros do século XX, um pensador que posso dizer uma das bases da minha formação pessoal, e também muito me alegra saber que o nome do José Pedro Galvão de Souza e sua obra tem se propagado por todo o Brasil, né? No sentido em que o legado deixado pelo professor ainda vive. E esperemos que viva ad eterno, né? Perfeitamente. Porque, de fato, é um legado memorável, porque ali percebemos o esforço de um grande pensador, um grande filósofo, um grande jurista, por adentrar camadas profundas que envolvem as noções clássicas do direito. A prudência iuris, né? Fundamentalmente a prudência iuris, mas também a justiça, as noções de lei e direito. Então, como no mundo clássico se entende o direito e se entende, portanto, a prudência e a justiça. E me parece que a obra do professor José Pedro Galvão de Souza é uma bússola nesta intenção. Então, eu também vos saúdo e solicito, né, assim, de uma maneira muito, muito alegre, né, muito feliz, eu vos dou assim, o meu abraço fraterno nesse sentido, de dizer da minha alegria, né, de compartilhar convosco. Muitíssimo obrigada, suas palavras são extremamente bem-vindas
E pode ter certeza, professor, que a alegria é imensa do nosso lado e especialmente como nós conversávamos mais cedo, muito providencial, né? Nós fizemos o esforço para termos o nosso seminário nestas datas e o senhor estava perto de nós e isso é uma grande alegria e também, igualmente para nós, uma honra, sem dúvida. Professor José Pedro Galvão de Souza tem uma obra que realmente ela pulsa, ela está viva, não é algo que se possa dizer que ficou esquecido numa prateleira, que é algo de uma curiosidade histórica. Não, quando nós lemos José Pedro, nós percebemos o quanto ele faz falta, especialmente nos currículos das faculdades de Direito. Certamente. Assim como os seus discípulos, os seus queridos discípulos que até hoje estão aí formando outros discípulos. E assim é que nós temos aquilo que se chama verdadeiramente de tradição. Vai se formando uma tradição, algo que é realmente não simplesmente um passar de mão em mão de algo desfalecido, mas algo vivo, bravíssimo, que engendra. Né? Então, professor, eu gostaria de, a partir então de agora, com toda a sua disponibilidade, sua gentileza, fazer-lhe algumas indagações, especialmente lembrando que também em nome dos nossos membros do grupo de estudos, do nosso centro de estudos. Inicialmente, nós percebemos um verdadeiro frenesi com relação à inovação e eu percebo mais de perto dentro do Poder Judiciário e outros percebem nas suas diversas lides, seja na advocacia, seja em suas atuações na doutrina. Então, a primeira coisa que eu gostaria de indagar ao senhor para nos dar podermos partilhar, né, dessa sua visão, era saber justamente o que o senhor pensa, que é mais relevante como objeto de reflexão para os pesquisadores, especialmente, nesse cenário do qual falamos, né, especialmente tomando a IA no direito. Muito bem. Bom, a inteligência artificial veio para ficar. O que supõe dizer que nós não temos como abdicar dela e também não podemos sequer prever a quantidade total de efeitos que ela irá gerar no cenário social contemporâneo. O que nós podemos fazer é mapear uma coisa ou outra aqui e acolá, engendrar instrumentos que possam ser, por ocasião da IA, por ocasião da inteligência artificial, utilizados para resolver certas aporias, para melhorar certos processos e assim por diante. Com isso, eu digo com bastante transparência o meu ponto de vista nesse sentido. A inteligência artificial é algo positivo, vem para ajudar, mas é necessário cautela, prudência e também alguma atenção no que diz respeito não apenas ao seu uso, mas à dependência que o seu uso pode causar na atividade profissional. Perfeito. E esse me parece um ponto importante porque ele envolve, de certa maneira, uma determinada postura moral acerca do uso da inteligência artificial. Porque, vamos pegar, por exemplo, a atividade de um advogado, né? Então, ele pode usar a IA para fazer uma petição inicial. Mas, do ponto de vista da moralidade profissional, da ética profissional, da advocacia, neste caso específico, isso seria algo aceitável? Ou seja, eu não estou dizendo que sim ou que não, eu estou apenas indagando, né? Ou seja, do ponto de vista de uma objetividade moral em torno do âmbito das profissões jurídicas.
o uso da inteligência artificial tem ou não tem certos limites? E deve ter ou não deve ter certos limites? Então essa é uma questão que ainda precisará ser debatida. E ademais disso, o uso da inteligência artificial também para a perpetuação de práticas que poderão causar danos a terceiros, a pessoas indeterminadas, isso é algo que também é preocupante. Porque até o momento nós não temos ainda muito, pelo menos assim, no horizonte, nós não temos de maneira muito nítida quais são os limites desse uso. Então, repito, eu vejo com bons olhos, acho que é positivo, acho que isso trará grandes contribuições, vejo com otimismo, mas é necessária uma certa atenção a esses aspectos. Muito boa abordagem, professor. É isso mesmo que nós precisamos nós precisamos ficar atentos justamente para não pronunciar, eu penso, juízos definitivos nesse momento, porque não temos sequer ainda elementos para fazê-lo, a não ser sobre esses antecedentes que o senhor diz que é preciso manter na ordem do dia. Perfeito. Hoje, por acaso, veio uma notícia que eu lia, acho que em grupo de colegas, sobre uma aplicação de IA que tinha tendência para chantagear alguém. Aí, justamente vem a minha outra indagação que eu havia anotado aqui, né? Por exemplo, essa situação nos remete a alguns elementos de ficção vistos no passado em livros e filmes. Como manter os pés no chão para tratar desse tema, bombardeados por tantas notícias, sabendo que, como o senhor disse, é algo que veio para ficar, que tem uma consistência como tecnologia e que pode ser muito útil. Como manter os pés no chão e evitar ser, digamos assim, influenciado, além do razoável, por esse tipo de notícias? Bom, eu acho que tem dois ângulos que nós precisamos tomar em consideração quando enfrentamos esse problema. O primeiro é o nosso ponto de vista perante a ordem dos acontecimentos. Então, o ponto de vista pessoal, que envolve, digamos assim, a dimensão da sociabilidade da pessoa. E o outro ponto de vista é a ordem constitutiva da sociedade que, digamos, ganha novas roupagens, novos desafios e, portanto, novas formas de vida. Do ponto de vista do ser humano, o uso da inteligência artificial deverá, segundo o meu juízo, deverá ser feito com aquela bússola, aquela régula máxima da inteligência prática que orientou a forma de vida humana desde sempre, que é a boa e velha virtude da prudência. A prudência. Quer dizer, a frônesis, a Exato. prudência, a virtude da razão prática, a virtude intelectual que vai aperfeiçoar o modo como nós decidimos os meios para realizar certos fins. Perfeito. Então, por exemplo, se eu pego a inteligência artificial, vamos supor que eu preciso escrever uma tese de doutorado, ou uma dissertação de mestrado. Sim. Então, eu vou usar a inteligência artificial para pesquisa. Certo. Até aí não há muitos problemas. Sem problemas. Aonde começa o problema? Começa o problema quando eu colho aquele material, né, do uso da inteligência artificial, utilizo isso como se fosse o meu próprio trabalho intelectual e não dou notícia dessa situação e sequer faço citação a respeito. Isso me parece um problema grave. Então, uma pessoa prudente, ela saberá discernir o adequado emprego dos meios para a realização de certos fins. E neste caso, me parece que está muito óbvio. Ou seja, o uso da inteligência artificial serve para a feitura, a confecção de um trabalho científico? Sim, desde que você não faça plágio, desde que tu não faças aquilo que violaria, em qualquer caso, né,
digamos assim, o conjunto de normas que rege a confecção de um trabalho científico, mesmo sem inteligência artificial. Em outras palavras, o que já era ilícito antes da inteligência artificial continua sendo. Não só pelo aspecto dos direitos autorais em si, estritamente, mas do ponto de vista mesmo da veracidade. Da veracidade. Da veracidade. Porque o objeto da prudência é a verdade prática. Exatamente. É o bem. É, exatamente. E se o objeto da prudência é a verdade prática, então como alguém poderá, digamos, fazer da sua vida, né, uma vida em lateral, ou seja, como se ele fosse um outro personagem, né? É verdade. Esse me parece o primeiro grande ponto aqui. E o segundo ponto é justamente o olhar da ordem social. Porque, vamos pensar assim, né? A inteligência artificial ela é mais um resultado de um desenvolvimento tecnológico que vem de décadas. Perfeito. E a ideia de colocar a ordem social como uma ordem imanentemente virtual não é de hoje. Ela já existe há pelo menos 20 anos. Sim. Eu lembro de um programa chamado Second Life, que era um programa de computador do início dos anos 2000, acho que era 2004, por aí, 2003, 2004 talvez. E nesse programa tu fazias um personagem, interagia como se fosse uma forma de vida, né? E depois de um programa como esse, começaram a vir as redes sociais, o Orkut e outras. E as pessoas começaram a lançar boa parte da sua vida, inclusive a vida financeira, né, a partir não da identidade real, mas da identidade virtual. Sim. Então o desenvolvimento tecnológico foi, digamos, concomitante, né, a transição da identidade pessoal nas relações jurídicas e econômicas para a identidade virtual. Então, este novo ser virtual, ele passa a ser portador de créditos e também de devedor, digamos assim. Né? Obrigações em geral. Isso, um sujeito de direitos e obrigações e, portanto, um sujeito de relações sociais em geral. Né? Sim. E aí a gente pode estender isso para o âmbito da criminalização dos atos virtuais, sim, né? Sim. Para a responsabilidade civil de atos virtuais e assim por diante. Novos desafios, inclusive, para os juízes diante de pedidos de, por exemplo, sustação de publicações e coisas que... Exato, que ferem direitos em geral, direitos de personalidade, liberdades, etc. Então, me parece que aqui nós temos um novo cenário. Não sei se os diplomas normativos consolidados estão aptos a regular a totalidade das relações que são produzidas a partir desse novo cenário, mas do ponto de vista pessoal do agente, do sujeito de direito, me parece, a virtude da prudência é central. Com certeza. Central. Perfeito. Porque tu não ofenderias, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo assim paradigmático que é corrente nos dias de hoje. Tu não ofenderia uma pessoa no âmbito pessoal, né? Bom, e essa lisura, essa maneira assim comedida de lidar com as coisas no âmbito pessoal, bom, ela pode ser transportada para cá. Né? Claro que a gente se irrita por vezes, eu gosto muito de futebol, às vezes me irrito um pouco com isso, né? Com o meu time que não está numa boa fase, o Grêmio, mas, então a gente se irrita e tal, mas tem limites, né? Há limites para tudo. É claro, é claro. E é impressionante, porque de fato isso é algo que tem que ser pensado. E hoje a gente percebe no exercício da advocacia também digamos assim, esse uso desses elementos para uma exposição mais mercantilizada da profissão. Há elementos lá no Código de Ética do Estatuto, anexo ao Estatuto da OAB, mas se para transpor isso para as questões reais, para as questões atuais, talvez no futuro seja preciso mesmo alguma determinação maior
da lei positiva. Me parece que sim. Talvez. Me parece que sim. Talvez. Até porque se nós pensarmos, vamos dizer, do ponto de vista do direito natural, da lei natural, se justifica o âmbito conclusivo e o âmbito determinativo nesses casos, primeiro porque a IA, Sim. a inteligência artificial, ela pode ser instrumento, digamos assim, de lesão a direitos de personalidade e a lesão a direitos em geral, mesmo a direitos, digamos assim, subjetivos públicos, né? E o fato mesmo de que isto é possível torna necessária uma certa atenção do legislador ao âmbito da inteligência artificial. Com certeza. Como seria necessário no âmbito pessoal, né? Da mesma maneira. Então esse é um ponto que me parece importante. E um outro ponto que me parece importante é justamente o uso pessoal da IA e o que isso envolve. Quais são os bens jurídicos, né? Sim. Que estão, por assim dizer, coinvoltos, presentes Sim. no horizonte de um sujeito que utiliza essa ferramenta, esse serviço. Né? Então são duas questões que me parecem importantes nesse tema que estabelece um certo limite entre o jurídico, entre o permissivo e o proibido e o obrigatório. Exatamente. Né? É aí que mora a questão, me parece. Pelo modo que está sendo discutida a questão, e inclusive no âmbito desta nossa conversa, do nosso seminário, percebe-se, eu penso, que é tecnologia, mas parece que há alguma coisa mais preocupante, digamos assim, nesta tecnologia. Embora, claro, nós sabemos, no passado as pessoas também discutiram muito a questão da internet, depois do comércio na internet, né? Quando afloraram as primeiras páginas B2B, que era o business to business, depois o varejo, as redes sociais, tudo isso. Mas eu percebo uma certa diferença em relação à inteligência artificial neste seu padrão de LLM, de generativa. Parece-lhe a mesma coisa? Há algo diferente? Sim, porque vamos pensar o seguinte: todo mundo do comportamento humano sempre teve de lidar com dentre outros pares de opostos, mas com um par de opostos em especial, que é o contraste entre memória e esquecimento. Sim. Ou seja, nós podemos nos arrepender. O arrependimento, mesmo de uma conduta que não seja ilícita, é um dado constitutivo não só da consciência da personalidade humana, mas da própria ideia de perdão e a própria ideia de inserção social. Perfeito. A própria reformulação, por exemplo, só a título de exemplo, né, e isso também nos levaria, de certa maneira, à criminologia e ao estudo da política criminal, de alguma maneira, mas a própria ideia de uma reformulação do sistema penitenciário e da ideia matriz subjacente ao sistema penitenciário nos leva à ideia do perdão. Sim. O perdão e, portanto, a redenção. Sim, sim. Perfeito. E isso aparece no horizonte de todos nós desde sempre. Agora, imaginemos que certos atos virtuais, né, do ponto de vista do sujeito que os produziu, né, são irreversíveis. Eles jamais terão a memória apagada. Então o sujeito mudou, por exemplo, ele deu ele postou uma coisa, ou emitiu fez um pronunciamento, ou fez uma palestra e ele se arrepende daquilo que fez. Sim. É irreversível? Então, como será uma sociedade em que a memória é presente e permanente, a possibilidade do olvido, do esquecimento, né, não é mais um princípio aceitável, factualmente. Factualmente, sim. E qual é, portanto, o tipo de horizonte de vida que as pessoas vão adotar a partir desse novo cenário? Ou seja, como isso vai modificar a forma de vida humana
no cenário atual em que a memória é sempre presente. Tudo que eu faço entra para uma espécie de eternidade secular. Verba volant, não mais. Bravo. Não vai. Né? Que reflexão profunda, professor. Muito interessante. Porque nós pensamos assim, os escolásticos, sim, o Scotus, por exemplo, né, reflete sobre a voluntas, a vontade. Né? A vontade é uma tendência para os opostos. Então, a vontade supõe um ato de decisão por um oposto em detrimento de outro. Uma rejeição de um lado e a consagração de outro. Né? A própria ideia de feitura da lei é baseada nisso. Claro. Sanção ou veto, né? Exato. Então, a ideia de sanktio, né? De sanção, de tornar puro aquilo que foi objeto deliberativo de uma maioria. Exatamente. Né? Agora, do ponto de vista interno do ser humano, uma decisão será sempre definitiva nesses casos. Será irreversível. Realmente. E como nós vamos lidar com isso agora? E esse me parece um efeito social bastante problemático. Que já deixa mais à vista ainda essas distinções que devem ser feitas em relação a esta tecnologia. Exato. Perfeito. Então, basicamente, assim, o uso da tecnologia terá um caráter performativo permanente. E as pessoas precisam saber disso. Com certeza, devem ser informadas. Então, nessa linha mesmo, veja só, dentro das diversas indagações que os membros do grupo, inclusive, encaminharam ao senhor por meio, né, da nossa comunicação anterior, né, perguntaram justamente isso. Seria a inteligência artificial mais apta que os homens para agir conforme a sabedoria prática, pois nos seres humanos há os riscos de indecisão e de falsa memória? Em outras palavras, pode um robô ser mais prudente que o homem? Que é uma coisa interessante, porque vai ser objeto de uma das palestras do nosso seminário. O Dr. Gabriel Canedo vai falar a respeito disso, até o tema dele é esse, mas nós já adiantamos com o senhor para saber o que lhe parece isso. Faz sentido? É um absurdo? Vamos partir de um lugar. E esse lugar é o que a gente chama de atos da razão. Porque não tem melhor maneira de responder a esse ponto senão verificar o modo como o nosso intelecto se move. Como o intelecto humano se move na direção do objeto do conhecimento. Perfeito. Da verdade, do bem, enfim, dos objetos empíricos e assim por diante. E quando nós lidamos com os atos da razão, nós vamos ver nitidamente isso. O que a razão humana, como a razão humana opera, como se dá isso que Tomás de Aquino chama de ex industria ratione, né? Essa indústria, esse engenho que a razão faz dentro do intelecto. Né? Como que o intelecto possível se torna intelecto agente. Em outras palavras. Então nós diríamos o seguinte: o juízo, ele se apoia sobre um conceito. E esse conceito pode ser, ou pode expressar, uma verdade especulativa ou uma verdade prática. Isso o juízo vai decidir. E depois do juízo decidir, ele formula um axioma. E a partir desse axioma, a nossa razão vai tender, ou por métodos indutivos ou por métodos dedutivos, a um termo, a uma conclusão. Isso acontece na razão especulativa, digamos assim. Né? Quando nós vamos de um princípio a uma conclusão, como um silogismo ou como um silogismo dialético, chamemos assim, né? Tópico. Então, essa é a maneira como nós estabelecemos, mediante esse engenho, essa indústria da razão, uma conexão entre uma proposição, outra proposição, até chegar na última. Mas como isso fica no juízo prático? Porque tu pensas o seguinte: um robô, ele tem capacidade analítica, ele pode tomar um axioma e inferir do axioma tudo aquilo que o sistema de programação lhe dá. Portanto, ele pode fazer digamos assim, um conjunto de inferências as mais diversas, desde que o sistema de programação o autorize a fazê-lo, e partindo desses nexos inferenciais,
a partir de um sistema de programação que tenha lógica proposicional, o cálculo de predicados, que tenha uma série de regras de instanciação, mesmo nos sistemas modais aléticos, enfim, o sistema de lógico que nós possamos aí colocar, o robô fará o trabalho dedutivo de, em uma fração de milésimo de segundos, deduzir uma conclusão e basta cozinhar. Sim. Né? Então, será muito fácil do ponto de vista da escassez de tempo. Ou seja, um robô poderá cumprir aquilo que grandes princípios do direito, como, por exemplo, a celeridade processual, nos traz. Então, Sim. sob esse ponto de vista, é positivo que as coisas sejam assim. A grande questão é que o direito e a ciência do direito, a ciência que o estuda, o direito é um saber prático e a ciência que o estuda é uma ciência prática. Com certeza. O que significa dizer que o grau de deliberação que o juízo prático terá de fazer vai envolver outras coisas que excedem o âmbito das inferências lógicas. Ou seja, em outras palavras, o juízo da razão prática terá de decidir os meios partindo de lugares que a lógica e a semântica referencial, seja dos mundos possíveis, seja a semântica clássica da lógica proposicional, seja o que for, pois bem, esse horizonte semântico das proposições não será capaz de alcançar. E não será mesmo, é verdade. E o juízo prático vai demandar 3 coisas. Primeira delas, a intenção. E quando nós falamos em intenção, nós falamos em meio e fim. Uma correspondência que não é só analítica, mas é uma correspondência prudencial entre meios e fins. Sim. Esse é um primeiro ponto que está no juízo prático. Um segundo ponto que está no juízo prático, que é muito importante, a consciência. Então, o que é a consciência? A consciência é um ato mental que vai avaliar passado, presente e futuro a partir dos bens humanos. E vai julgar o passado, presente e o futuro com base nos bens humanos. Na escala de bens humanos. E um terceiro ponto muito importante. Desculpa, eu não quero me alongar, mas eu acho que é decisivo isso aqui. Fique à vontade. Muitíssimo importante. É admirável a sua facilidade de apresentar sinteticamente a questão. Que bom, fico feliz. Mas há um terceiro ponto aqui que passa, por vezes, despercebido, que é a clássica noção de sindéresis. O que é a sindérese? Sindérese é o hábito intelectual dos primeiros princípios da razão prática, que os justnaturalistas chamam de primeiros preceitos da lei natural. Então, o hábito dos princípios práticos, ou o hábito dos preceitos da lei natural, será, digamos assim, fundamental para que o julgador prático possa, com base no hábito desses princípios, avaliar adequadamente na circunstância concreta e contingente, qual e como o bem humano adequado deverá ser realizado. E somente depois desse conjunto de quesitos que formam o juízo prático, aí sim nós teremos o raciocínio prático, que é a tendência à decisão. Que no âmbito do direito se dá com a argumentação jurídica. Sim. E no âmbito da decisão judicial e da decisão que um magistrado deverá tomar, vai exigir elementos que, por vezes, fogem ao processo. Por exemplo, a gente pega a teoria da argumentação do McCormick. O McCormick fala dos argumentos consequencialistas, né? Para o âmbito de justificação da argumentação jurídica. O magistrado que vai decidir, por exemplo, o juiz, vamos pegar um exemplo assim paradigmático para ver isso com maior nitidez. O juiz precisa tomar uma decisão. Só que essa decisão implica dizer que será autorizado aos cidadãos em geral o manuseio de uma bomba atômica. Isso não afrontaria a ordem pública? Não seria perigoso para a manutenção da sociedade política e da sociedade em geral? Né? Essa brecha na decisão, então isso escaparia ao processo em si, supondo neste exemplo, mas isso seria legítimo?
é uma questão que aparece, né? Então, são questões que envolvem, me parece, o juízo prático e o raciocínio prático. E isso, por vezes, um sistema de programação, mesmo um sistema de programação avançado como inteligência artificial, talvez não seja capaz de fazê-lo. Então, me parece que consciência e intencionalidade são coisas que faltariam ao robô e faltarão em qualquer sistema de inteligência artificial. Muito bom. Essa é a minha percepção. Sim, e sustentou com uma argumentação bastante convincente, né? Eu penso. E algumas coisas interessantes surgem aí, por exemplo, essa falta dessa intencionalidade, da capacidade de perceber isso, tem alguma, o senhor vê nisso alguma relação que se poderia explicar de um modo simplificado com o fato de que esses artefatos e esses programas não têm a possibilidade de saber o que é o ser, de conhecer o ser? Pois então, essa é uma pergunta também muito importante, porque ela envolve, do ponto de vista de quem usa a inteligência artificial, o seguinte desafio. Vamos pensar antes da inteligência artificial. Como nós faríamos um trabalho científico? Qualquer trabalho científico, desde uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Como nós faríamos isso? Bom, nós precisamos ter uma leitura profunda dos autores envolvidos, ter ciência dos assuntos de uma maneira bastante densa, sermos, portanto, capazes de apreender os conceitos, os significados dos conceitos, o raio de referências que este conceito designa e as combinações entre estes conceitos e os significados e as referências, né, que são subjacentes a essas definições. Nós teríamos de ter todo esse background bem montado no nosso horizonte. Sim. Antes de começar a escrever um trabalho científico. Sim. Hoje, qualquer pessoa faz um trabalho científico. Basta botar o tema, dizer o que se quer e a inteligência artificial faz tudo. Qual o risco disso? O risco é que o nosso intelecto, no modo como ele se relaciona com as coisas, e como há, portanto, uma adequação entre as coisas e ele, isso se dá mediante uma coisa chamada proporção. O nosso intelecto se proporciona às coisas e as coisas se proporcionam ao nosso intelecto. Então há uma relação paciente e uma relação agente entre o intelecto e a coisa. Por isso não há uma prioridade de um ou de outro, e senão uma correspondência analógica entre o ser e o conhecer. No caso da inteligência artificial, qual é o problema? O problema é que a falta de esforço de qualquer inteligência, de qualquer pessoa, para não fazer essas conexões, fará, ou eu digo isso com tristeza, né? Eu espero que não aconteça isso, mas há uma tendência de que as coisas se tornem assim, né? De que as pessoas parem de fazer essas combinações per se, por si mesmas, parem de fazer o esforço de, vou te dar um exemplo, fazer fichamentos dos livros, Sim. de anotar, fazer apontamentos, reflexões em torno das leituras. Sim. A pessoa pegue apenas um conceito, um termo, jogue lá e pegue tudo pronto e basta a coisa. Ou seja, o que nós vamos assistir, se isso acontecer, e eu espero que não aconteça, é a morte da inteligência. Deve-se dizer isso com tristeza. Eu digo com tristeza. E porque com preocupação. E com muita preocupação, porque o que nós chamamos, o que o Aristóteles chamava de ser, né? E aquilo que Tomás, Alberto, enfim, desde Boécio, né, a tradição escolástica chamava de actus essendi, a doutrina do ato de ser doente, né, supõe que as pessoas tenham, em primeiro lugar, uma evidência.
A primeira evidência que aparece é o quê? A primeira evidência que aparece é a atualidade do ser, o ser em ato. Isso. E essa é a primeira coisa que aparece para a inteligência, de um modo evidente. Né? E depois disso, nós vamos sacar, também por evidência, determinados princípios que são evidentes por si mesmos, mas não são evidentes, digamos assim, ad nós, para nós, desde o primeiro momento. Não, vão se tornando evidentes. Porque sem eles nós não conseguimos fazer nenhuma operação racional. Isso mesmo. A não contradição, a identidade, e assim por diante. Então, mas nós nos damos conta desses axiomas e somos capazes de fazer demonstrações, fazer raciocínios, sejam especulativos, sejam raciocínios práticos, sejam raciocínios produtivos, no campo da arte, por exemplo, do engenho, da inventio, a ars inveniendi. Ou seja, nós só somos capazes de fazer essas coisas porque nós nos ancoramos nesses princípios e nos ancoramos nesses princípios porque desenvolvemos a inteligência por meio dessas operações intelectuais. Quando nós não somos mais convidados a fazer isso, quando não nos é mais solicitado que o façamos, pois bem, qual é o tipo de sociedade que teremos? Uma sociedade sem o uso da inteligência nesses termos? Eu fico cá preocupado. Com certeza. E já puxo uma outra questão. Preocupada mais estou eu agora, porque se falamos aqui de trabalhos científicos, eu transporto isso para peças de jurisdição, sentenças, decisões, acórdãos. Então, e daí? Esse é um outro problema. Não é? Porque, tudo bem, eu não vejo nenhum problema na utilização de robôs, de instrumentos de inteligência artificial para aperfeiçoar com certeza, o trabalho e a celeridade. Acho muito bem-vindo tudo isso. Concordo. Tem Agora, sido muito bom. É necessário ter atenção a esta produção. Não é? Né? Ou seja, uma decisão judicial, uma peça na área jurídica, chamemos assim, seja uma petição inicial, seja uma contestação, seja um parecer do Ministério Público, seja uma decisão judicial, envolve duas coisas. Envolve recta ratio ad bilium, envolve a reta razão do agir, que é a prudência. A prudência em si. E envolve a recta ratio factibilium, a reta razão do fazer. Envolve as duas coisas. Claro. As duas operações intelectuais, as duas tipologias de razão, a razão do agir e a razão do fazer. Do fazer, perfeito. Então, a razão do fazer supõe o quê? Um know-how, um como fazer e o que fazer. Sim. E a reta razão do agir envolve uma coisa mais profunda, que é de que maneira se deve fazer. Isso. Agora, quando eu olvido o de que maneira eu devo fazer e foco apenas no fazer enquanto tal, sem mesmo ter noção dos meios e do que eu devo fazer, isso me parece profundamente grave. Sim. Então, aqui é necessário que a classe jurídica tenha essa responsabilidade, e eu até diria, se tu me permites, uma responsabilidade moral no sentido técnico e profissional, de atentar para o uso com limites. Com limites. Há limites no uso da inteligência artificial. Exatamente. O intelecto humano reivindica uma posição aí dentro. Não é que veja, é quase uma linha tênue aqui, né? A produção envolve inteligência artificial, sim, mas nós chegamos a um nível tão avançado no uso dessas tecnologias que agora parece que nós precisamos reivindicar uma outra coisa, que é a posição que o intelecto humano deve ter nisso. Sim. Tamanho é esse desenvolvimento. Sim, é verdade. Então isso é uma coisa importante. Ou seja, inclusive há aí oportunidades que vão depender, é óbvio, como sempre, da virtude dos homens, dos seres humanos, para aperfeiçoamento, para melhoria, para novos, digamos assim, nós podermos fazer um desenrolar de assuntos que estão aí pendentes e que podem ser mais
desenvoltos, desde que não prevaleça justamente a acomodação a uma inversão do que deveria vir antes. Por exemplo, colocar a celeridade processual acima dessas considerações todas. Bravíssimo. Não é? Bravíssimo. Ou seja, os princípios e as virtudes, ambos, os princípios do direito e as virtudes humanas reivindicam uma acomodação, no sentido, o uso da palavra acomodação aqui seria um ajuste. Ajuste. Um equilíbrio. Sim. Em que todos convirjam para um mesmo fim, para uma mesma causa final. Sim, exatamente. Então, me parece que a causa final do direito é o bem humano, o bem comum. Sim. Essa é a causa final do direito. Pois bem, então o bem comum traz exigências. Com certeza. Ele solicita do agente e solicita também dos princípios essa convergência. Então, do ponto de vista de quem julga, é necessário ter presente sempre a prudência judicial e uma virtude muito importante, a temperança jurisdicional. Isso é muito importante. É verdade. Porque a temperança é filha da prudência. Sim. E a atividade jurisdicional é uma atividade que começa no intelecto de quem julga. Sim. É um ato da razão prática a jurisdição, em primeiro lugar. Perfeito. Os latinos sabiam bem disso, ensinaram assim. Isso está no Corpus Juris Civilis, está na tradição do direito romano. Né? Então, a decisão, o jurisdictio, o ato de dizer o direito, de dizer qual é o objeto da justiça, é algo que exige a prudência e exige a temperança. A temperança. Exige a temperança. Muito importante. E se adquire aí com realmente o vivido, a vivência. Não tem como, né? Os hábitos... Exato. Os hábitos que são intrínsecos no agir de quem julga, né? Pois é, então se você deixa de agir e começa a depender tudo, digamos assim, de um servo que vai lhe dar tudo pronto, se esse é seu outlook, se esse é seu modo de ver as coisas... Exato, ficamos um pouco, digamos assim, até amarrados, né? Não é? A um sistema de programação que, bom, sabe-se lá como foi feito. Exato. Né? Eu sou professor de lógica, né? A minha disciplina é lógica deôntica, lógica modal. Então a gente conseguimos ver com muita nitidez esse tipo de coisa, né? Como nós montamos sistemas de programação e como, com o uso de certas ferramentas e certos sistemas até mais avançados do que os sistemas clássicos, como por exemplo, a lógica paraconsistente, a lógica paracompleta, né? Sistemas pararreflexivos, etc. Como com esses usos nós podemos ampliar imensamente o número de inferências. Mas mesmo assim será um robô. Não é? Será um robô. Exatamente. Né? E aí vem mais uma questão um tanto quanto encadeada, que até mesmo foi bastante inesperado que viessem questões assim tão apropriadas, mas a pergunta é interessante. Em que medida a uniformização semântica promovida pela inteligência artificial ou por modelos de inteligência artificial pode desumanizar o discurso jurídico, apagando a prudência como virtude essencial, ou seja, a própria semântica? Esse é um risco que nós temos, né? Porque pensamos assim, qual será a base lógica de um robô? Poderá ser um sistema de lógica proposicional com termos deônticos e termos modais. Então, um sistema de programação em lógica deôntica, em outras palavras. E, portanto, ele vai ter que partir de enunciados normativos. E como que ele vai fugir da falácia lógica? Ou seja, a tese de que as normas são entidades que não possuem valor de verdade e, portanto, não são entidades lógicas. São entidades linguísticas de outro tipo, mas não entidades lógicas. Bom, ele terá que formular, a partir de enunciados normativos, certas proposições normativas. Ele mesmo. Ou sistema de programação, né? Então, essa formulação de proposições normativas terá de ser feita considerando muitas coisas, muitos critérios e muitos quesitos. Por exemplo,
tipos de atos e abstenções humanas, tipos de situações contrafactuais, hipotéticas, tipos de atos individuais que se encaixariam ou não dentro dessa semântica. Ou seja, a semântica teria de ser capaz de prever um número indeterminado de atos, tipos de atos, estados de coisas, situações contrafactuais, né? E tudo isso tendo em vista uma série de outras coisas. Por exemplo, gestão de risco, né? Problemas de conflitos em larga escala, conflitos normativos. Por exemplo, a gente vê no direito internacional privado situações muito interessantes, né? Conflitos entre sistemas normativos. Normativos, sim. Qual regula, Neste caso? Isso. Tá, mas é um inventário de um país e o inventário, as partes do inventário estão em outro lugar ou estão espalhadas? Como é que funciona isso? Regime de bens imóveis, nesse inventário. Isso, né? Aí um sistema diz que um é titular, outro sistema diz que é o outro. E como é que fica isso? Não é? Então, são situações bastante complexas, Sim. que envolvem uma semântica rigorosa. Rigorosa. Porque a programação será de ser capaz de lidar com todos esses mundos alternativos, esses mundos possíveis e esses mundos deonticamente consistentes. Perfeito. Somente depois disso, as normas poderão ser aplicadas pelo robô. Antes, não. É verdade. Agora, tu veja o seguinte, e aqui vamos entrar na questão que foi feita. Assim como na proposição normativa nós temos os mundos semânticos, nas normas nós temos o mundo pragmático do enunciado normativo. Sim. E é aqui que entra a prudência. E, por vezes, a aplicação da norma escapa ao horizonte de um robô. Porque determinadas circunstâncias trarão novas exigências. A contingência presente daquela circunstância trará exigências que um robô não foi capaz, semanticamente, de prever. Sim. Então, dizendo de um outro modo, isso poderia causar muita injustiça. Com certeza. Ou isso poderia, por outro lado, corrigir injustiças que a pragmática poderia vir a aplicar. Então é uma situação paradoxal. É uma situação paradoxal. Poderia causar muita injustiça ou muita justiça. Sim. Por causa da capacidade, digamos assim, de uma precisão. A precisão, exato. Precisão. Interpretar a regra. Vamos pegar assim o modelo do Joseph Ross, né? Nós temos razões para agir e, portanto, razões excludentes, ou seja, o que nós não podemos fazer e de que modos nós não podemos nos comportar a partir do horizonte referencial de uma regra. Muito bem, então nós temos razões para agir e razões para abster-se. Tudo bem, mas essas razões para agir, elas nem sempre estão presentes no horizonte semântico de um sistema robótico, um sistema de inteligência artificial. Isso dependerá da prudência do agente, isso dependerá da prudência de quem julga o agente. Sim. E isso transcende, muitas vezes, o horizonte semântico dos atos individuais, os tipos de atos, os estados de coisas que são previstos nesse mundo lógico. Para usar uma expressão do Wittgenstein, nesse espaço lógico das proposições normativas. Espaço lógico é interessante. Vamos dizer assim. Interessante. E pelo que eu tenho acompanhado, inclusive em pessoas que estão trabalhando com isso, pesquisando, o banco de dados para conseguir fazer esse tipo de treinamento, no caso da LLM, é realmente gigante. São dados de um volume que a gente tem dificuldade de imaginar, porque quando os dados não são tão volumosos, tão numerosos, parece que o treinamento fica muito insuficiente. Então, eu imagino que isso também tenha aí uma dificuldade, às vezes, na hora da escolha do que oferecer para para esse treinamento. Pois é. Não é? Porque mesmo que nós tomemos como base o blockchain, por exemplo, né? Vamos colhendo dados
joga lá dentro os dados têm combinações lógicas entre termos, entre modos, né, de emprego de certos termos em certas sentenças, em certas orações, em certas frases, ou elementos que ampliam, né, esta teia argumentativa para cenários epistêmicos mais amplos. Então nós podemos ter aqui sistemas os mais variados para absorver com máxima eficácia todo esse conjunto de referências semânticas. Nós poderemos, inclusive, colocar numa mesma sala vários advogados, vários juízes, vários programadores, vários engenheiros, vários filósofos, vários lógicos, né? E todo mundo conversar entre si, tentar encontrar meios com o apoio da blockchain. Ou seja, teríamos assim todos os esforços humanos disponíveis para tentar chegar a um sistema o melhor possível. E mesmo assim, nós não conseguiríamos entrar em um lugar chamado consciência e intenção humana. Intenção humana. Professor. É uma barreira intransponível. É uma barreira intransponível. Nós gostaríamos de aproveitar seu conhecimento ao máximo, não chegamos nem perto dos limites, mas dentro da nossa expectativa do seminário, eu penso que já temos aqui digamos assim, uma gema dentro do nosso seminário, com um tempo adequado para uma exposição como nós pretendíamos, e aqui despertou-me uma ideia, ou talvez um anseio para o futuro, quem sabe. Lanço aqui apenas como uma prospecção, mas me parece que está realmente no momento, para nós irmos encerrando aqui a nossa conversa, um momento de fato, levar como está sendo feita agora, neste curso também, presente agora da Escola Judicial aqui de Goiás, levar essa questão mais a público, de um modo mais sistematizado, como o senhor tem feito, e chegar ao coração dos que estão responsáveis hoje pela questão ética na OAB, pela questão ética dentro do que hoje tem sido chamado de sistema de justiça, tem umas certas reservas a isso, mas enfim, do sistema de justiça. Então a ideia é que, e penso que isso, no futuro, quem sabe o senhor faça para nós todos um curso com muito gosto levado nesse sentido. Com muito prazer. Que coisa Podem boa. contar com a minha total disposição. Que maravilha. Certamente. Perfeito. Se eu estiver aqui, porque eu fico uma parte do tempo em Roma. Sim. E uma parte do tempo em Porto Alegre. Então, logo esteja aqui, bom, com muito prazer. Que maravilha. Vamos trabalhar, então, para que isso seja possível no futuro próximo. Certamente. Pelo menos como uma prospecção fica aqui lançada. Professor, muito obrigada. Alegria. Eu não tenho, de fato, palavras que possam trazer a medida da minha satisfação, da minha alegria, e muito, sem ter antes consultado, mas muito dentro do que os membros do nosso grupo pensam, eu trago ao senhor o agradecimento prévio deles. Eles ficarão, de fato, encantados quando tiverem acesso ao material aqui produzido. Bom, eu deixo o meu abraço fraterno e carinhoso em todos vocês, em ti, Liliana, e na tua pessoa eu também estendo o meu abraço a todos os membros do grupo, dizer da minha enorme satisfação de estar aqui convosco, né? E espero encontrá-los breve, né? Quem sabe para esse curso, né? Quem sabe, vamos trabalhar. Sem Muito dúvida. obrigada, Obrigado. professor. Até mais. Até mais.